Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre a minha TBR para a Maratona Literária de Primavera, a Spring Read. Mas antes de a gente saber qual time, desafios e livros escolhidos, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois se você gosta de literatura, você veio ao canal certo, que a gente tem várias dicas, resenhas, unboxings, enfim. E também não se esqueça de ativar as notificações, clicando no sininho para o YouTube sempre te entregar os vídeos quando saírem aqui no canal. E também passe lá nas minhas outras redes sociais, na rede da Dancinha, no Instagram e também no Scooby eu estou como Pets e Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora ver quais são essas minhas escolhas. Pra quem não tá entendendo nada, já saiu a minha TBR parte 1 do mês de setembro, semana passada. No entanto, naquele vídeo eu comentei com vocês que eu ia escolher alguns livros, pois eu estava aguardando os desafios serem lançados da Maratona Literária de Primavera. Pra quem não sabe o que é a Maratona Literária de Primavera, ela é organizada pela Karine do Kabuki TV e ela faz essa maratona sempre nas primaveras desde 2020 e o intuito da maratona é que a gente consiga ler mais do que estamos acostumados, naquele curto período de tempo de 2 semanas. Ela vai começar agora dia 16 de setembro e vai encerrar dia 30, ou seja, temos 2 semanas e a temática da Spring Read desse ano tá muito diferente, muito legal mesmo, que é na realidade virtual 2022. Então eu achei super diferente, uma pegada meio sci-fi, ficção científica, uma parada meio de hackers, e eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo original da Kabuki, né, onde ela vai explicar todos os desafios certinho, então vão lá dar uma conferida. E não se esqueçam de se inscreverem o quanto antes para participar dessa maratona. E, gente, eu estava olhando o vídeo da Karine, estava pensando assim, qual dos times eu escolho? Porque para quem não sabe, temos 2 times, que são os jogadores, onde eles vão ter uma realidade virtual em específico para cuidar, vamos dizer assim, e tem os invasores, que são os hackers, que eles conseguiram, através de um código book, entrar em todas as realidades ao mesmo tempo. No entanto, a grande diferença entre os jogadores e invasores é que os jogadores eles terão os desafios e os invasores não. Eles só precisam ler os livros daqueles gêneros. Aí, eu decidi fazer o quê? Eu quero o quê? Ser desafiada. Então, eu entrei no time dos jogadores. Aí, entre o time dos jogadores, tínhamos 4 opções. E aí eu fiquei assim, putz, a Bruna quase não lê fantasia, a Bruna quase não traz fantasia aqui para o canal. E na minha lista de 22 livros para ler em 2022, eu estou pecando nas fantasias que eu coloquei para fazer a leitura que eu ainda não li. Então, eu uni o útil ao agradável, não é mesmo? Então, são 4 desafios e o meu time escolhido foi a realidade da magia. E o primeiro desafio da realidade da magia é você fazer a leitura de um livro que foi lançado no Brasil em 2022. Claro, deixa uma ênfase aqui, a gente precisa ler livros do gênero de fantasia, com elementos fantásticos, algo relacionado a essa temática. E o tão aguardado livro por mim de fantasia nesse ano é A Casa do Mar, Cerúlho. A minha amiga de Barcelos tirou muita onda comigo, porque em todos os vídeos que eu fiz, desde o unboxing desse livro, eu falei gerúlio. Então, gente, corrigindo, é cerúlio. Só que, gente, sem mentira nenhuma, é que eu tava tão empolgada no unboxing que eu li um G aqui. Essa fonte me fez ler um G, mas não, é cerúlio. Aqui a gente vai ter um orfanato onde as crianças têm um lado diferencial, que eles são seres que a sociedade acredita que podem colocar o mundo em perigo. E aí a gente vai ver, então, um personagem que é o Linus Baker, indo visitar esse orfanato, e aí ele tem que tomar a grande decisão se vai cuidar dessas crianças, se essas crianças realmente têm poder de colocar o mundo em ruínas. Mais ou menos seria essa a premissa do livro. E tá numa edição muito bonita da Morro Branco, essa editora, é o primeiro livro da Morro Branco que eu tenho em casa. Ah, céus! Esqueci que vinha marcador de páginas, mas tá muito bonita a edição. É um livro que tem 370 páginas, então acredito que vai ser uma leitura adequada para uma maratona literária, não é mesmo?
para não ser aqueles livros que vão nos encalhar. Agora bora para o próximo desafio. E a segunda pergunta para esse desafio é ler um livro onde temos protagonismo não branco. E para essa pergunta eu escolhi A Lanterna de Nyx, que é um mangá que tem aproximadamente 400 páginas, então tem um certo volume, mas eu acredito que vai ser uma leitura bem fluida e bem gostosa, que a gente vai ter uma garotinha japonesa, onde ela vai trabalhar em uma loja onde artefatos, coisas são feitas e a gente vai acompanhando desde a década de 1860 e poucos, e a gente vai vendo as coisas sendo criadas, né, no mundo que hoje a gente meio que utiliza. São meio que invenções, vamos dizer assim. A gente tem um pouco de conhecimento do que seria aquela invenção e para que ela serve. A minha amiga Ju Barcelos fala muito bem desse HQ, desse mangá, na verdade. E eu fiquei muito ansiosa, comprei ano passado e ainda não li. Tá na minha meta de 22 livros e eu não li ainda. Então, eu uni o útil ao agradável aqui nessa pergunta. Comentem aí se vocês já leram A Lanterna de Nyx e o que acharam. Esse mangá é da Pipoque Nankin. A gente tem uma jacket que é belíssima, mas a capa também é muito bonitinha, olha só. Bora pro terceiro desafio da maratona. E para esse terceiro desafio, eu devo escolher um livro narrado em terceira pessoa. E, gente, eu tenho uma grande dificuldade para saber se o livro é narrado em terceira pessoa ou não, já que eu não li ainda os livros. Aí, o que eu fiz? Eu tentei ver os livros que eu tinha de fantasia na estante, ou que trouxessem elementos fantásticos, e um deles que em uma resenha a pessoa comentou que era em terceira pessoa, a narrativa foi A Biblioteca da Meia-Noite. Livro esse que estou enrolando há quase um ano para terminar. Eu comecei essa leitura em novembro, eu parei por causa das coisas do meu casamento, da organização, e, gente, tá indo marcador aqui na página 110, e eu não voltei, e eu tava amando essa história. Essa aqui é a minha edição da Tag Inéditos, que eu acho muito bonita, tem pintura trilateral, as cores por dentro, os desenhos em verdinho, então eu acho muito bonita essa capa. Na verdade, eu comprei esse livro pela capa. Quando saiu pela Tag Inéditos, eu assinei a tag por causa desse livro, porque eu achava lindo. E é isso, gente. Vou finalmente desencalhar esse livro e riscar da minha lista de 22 livros para ler antes de 2022. Aí você deve estar assim, ai, Bruna, mas tá roubando, né? Porque já leu 110 páginas. Não, gente. Esse livro eu vou reler as 110 páginas, porque eu lembro de algumas coisas, mas ano passado, em novembro, a minha cabeça estava em outro lugar, que era meu casamento. Então, eu vou ler desde o início. Já fiz algumas marcações, então vai ser bem interessante, porque essas 110 páginas que eu irei reler, talvez eu perceba e anote novas coisas, novas experiências. E é isso, o pessoal fala muito bem e ele foi, inclusive, vencedor do prêmio Goodreads de ficção em 2020. Aqui não é uma fantasia, só para deixar claro, mas aqui a gente tem um elemento fantástico, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Nesse livro a gente vai ter a Nora, ela tem 35 anos e ela está em um momento muito conflitante de sua vida, onde todas as coisas parecem que não estão dando certo, e ela decide então colocar um ponto final em sua vida. Só que nesse momento, ela é teletransportada para uma biblioteca que é chamada Biblioteca da Meia-Noite, onde ela terá a possibilidade de viver todas as vidas ou vivenciar todas as coisas que teriam acontecido na vida dela se ela tivesse escolhido o caminho B ao invés do A. Não sei se vocês conseguiram entender, mas quando a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente tem uma vertente, que a gente poderia ir para a direita, mas a gente decidiu ir para a esquerda e tudo muda. Ou seja, o que teria acontecido se ela tivesse continuado cantando em uma banda? O que teria acontecido se ela tivesse aceitado se casar e ir abrir um bar com seu marido? Ou se ela tivesse embarcado na aventura de viajar com a sua melhor amiga e ir para outro país? E assim por diante. Então ela vai vendo essas possibilidades e quais caminhos teriam levado a vida dela se ela tivesse tomado outras decisões. E é isso, gente. Lembrando, então, pelo principal gatilho aqui, que é o suicídio, né? Então, se você é sensível a esse assunto, eu acho que você deveria ter cautela para ler esse livro. Agora, bora pro último desafio da realidade da magia. Aqui, no quarto, iremos ter um livro que foi best-seller no New York Times. E, gente, como eu falei pra vocês, eu estou me desafiando
nessa maratona, porque o meu gênero que eu menos tenho na minha estante é fantasia. E a minha ideia não era comprar livros, e sim ler os livros que eu tinha como meta ou na minha estante. E aí, eu fui pesquisar qual era a fantasia mais vendida no New York Times, que ganhou esse prêmio, best-seller e etc e tal. E eu não encontrei uma em específico, mas o que eu lia sempre, que a autora era aclamada, era a autora best-seller do New York Times em 2013, que é a autora da série Lei Bardugo, né, do Grisha Verso. Não necessariamente o primeiro volume, Sombriossos, ele é aclamado e um best-seller do New York Times, mas a série como um todo, em 2013, foi considerada best-seller. Então, talvez eu possa estar dando uma roubadinha nessa pergunta? Talvez. Mas, se a autora é considerada best-seller, por que não o primeiro livro da série, não é mesmo? Então, aqui eu irei ler Sombra e Ossos, do Grisha Verso. Nunca li nada dessa autora. Ano passado eu comecei a ler um audiobook desse livro, mas acabei parando. Eu tinha gostado muito do que eu tinha lido de amostra, e aí por isso que eu decidi comprar a trilogia. E eu acho essa capa muito bonita, mas esse selinho de Netflix aqui, né? É uma dor no coração quando eles botam isso. Bota um adesivo, bota uma jacket, mas não bota isso na capa do livro, que estraga no meu ponto de vista. Aqui nesse livro, a gente tem um país que é dividido por uma dobra das sombras, e eles têm que passar por essa dobra para poder chegar até o outro local. E nessa dobra tem vários seres, e é algo muito perigoso. E aí a gente vai ter uma garota, que ela é órfã, e a gente vai acompanhar ela mais na sua fase adulta, e que ela desenhava mapas. E em uma dessas travessias, ela vai se ver numa situação muito difícil, e ela tem um grande poder, que é invocar a luz, né? Então ali é um lugar cheio das sombras, com esse poder de luz, não teria sombras, né? E aí a gente vai ver ela sendo levada pelas pessoas da alta sociedade, dos poderes mágicos, para ser estudada, fazer treinamentos militares, enfim, gente. Eu realmente eu ouvi bem pouco, acho que só o primeiro e segundo capítulo na amostra do audiobook ano passado, e eu não li nunca mais nada relacionado a esse universo, então eu posso estar falando alguma besteira nessa breve sinopse. Mas comenta aqui se você assistiu a série, o que achou, se já leu algum livro do Grisha Verso. E esse então foi o último desafio da realidade da magia. Então, pessoal, esses aqui foram os livros escolhidos para o meu time da realidade da magia. E vou deixar aqui na descrição, novamente, lembrando a todos vocês, o link da Kabuki, onde ela vai explicar certinho todos os times, os desafios. Não se esqueçam de se inscrever na maratona, porque ela vai começar no dia 16 e encerrar no dia 30 de setembro. E vou deixar aqui no caixa de informações o último vídeo que saiu, a minha parte 1 da minha TBR de setembro. Ao todo, juntando aqueles 5 livros que eu comentei naquele livro e esses 4, eu pretendo ler então no total de 9 livros esse mês. Não sei se eu irei conseguir, mas custar não tenta nada, não é mesmo? Então comenta aqui embaixo qual time você vai fazer parte da maratona da Spring Read e quais livros você pretende ler, não é mesmo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo, tchau!